Oiê! Vamos falar de Tomás Antônio Gonzaga? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação e a mais um autor da literatura brasileira. E hoje a gente vai falar de como que a gente consegue reconhecer alguns traços característicos, entender um pouquinho da história do Tomás Antônio Gonzaga, para a gente poder conseguir depois entender até suas obras especificamente e entender sua importância na literatura brasileira. Ele foi jurista, poeta, ativista e inclusive inconfidente mineiro. Então, a gente tem como Tomás Antônio Gonzaga, que também nasceu em 1744 e faleceu em 1810 na ilha de Moçambique, quando ele foi exilado por conta da Inconfidência Mineira. E nós temos ele como um dos mais importantes escritores do arcadismo brasileiro. Até mesmo a gente já falou de Cláudio Manuel da Costa, mas talvez a gente tenha como até um carinho um pouco maior, uma atenção mais específica quando a gente fala de Tomás Antônio Gonzaga, não só pelas suas características que a gente tem ligadas especificamente ao arcadismo, mas também quando a gente vai analisar a segunda parte que temos de suas obras, quando ele já começa a prever alguns sentimentalismos, estrutura e estética do romantismo. Tomás Antônio Gonzaga ele tem como seu pseudônimo, assim como é adotado por outros poetas do arcadismo, como Dirceu. É por isso que é comum que quando você vai estudar Tomás Antônio Gonzaga, você vê uma das suas obras chamada Marília de Dirceu. Então, a gente tem Marília como sendo sua musa inspiradora, na questão que a gente tem daquele amor pastoril, então a gente tem a relação entre o escritor, que ele assume uma personificação de um pastor, e a sua amada, na qual os dois convivem em um campo. Então a gente tem a Marília sendo sua musa e Dirceu sendo seu pseudônimo. Tomás Antônio Gonzaga veio de uma família muito rica, ele também foi estudar em Portugal, ele chegou ao Brasil, apesar de que também ele nasceu em Portugal, por isso que também a gente tem essa questão, mas que a gente tem que o seu relacionamento, na verdade, ele se inspirou em uma questão que foi real. Então ele era apaixonado por Doroteia, então que ele tinha como a sua mensagem sendo escrita por Marília, porém a situação é que ela vinha de uma outra situação social, qual o seu amor não era aceito pela família. Porém, por conta da Inconfidência Mineira, temos tanto o exílio de Tomás Antônio Gonzaga para a ilha de Moçambique, para a colônia de Moçambique, assim como também a perda de toda a sua influência, dinheiro e conforto. Então a gente percebe que há uma mudança muito radical quando a gente for analisar Marília de Dirceu, tanto na situação que na primeira parte a gente tem uma questão mais arca, a gente tem uma figura de linguagem um pouco mais limpa, e na segunda um pouco mais sentimental. E para a gente poder perceber essa primeira parte que temos da questão do Tomás Antônio Gonzaga, dessa tonalidade um pouco mais arca, de quem a gente se aproxima um pouco mais essa questão de se falar da beleza de Marília, mas sem os exageros do romantismo e sem as complicações do barroco, vamos analisar o que temos aqui então como a líria número 1. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vive de guardar alheio gado, de tosco trato das expressões a grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas, tiro leite, e mais as finas lãs do que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. A Marília ela vem de uma outra situação social, então ela vem de uma família mais rica, e também é uma das coisas que mais choca é o fato de que a gente tem um poeta já próximo dos seus 40 anos, que tem esse amor com uma menina de 16 anos, então complicado. Então a questão que a gente tem é que a gente tem esse amor como o fato de que aconteceu na vida real de Tomás Antônio Gonzaga, e também que a gente tem desse relacionamento ao qual ele vai dedicar todos os seus poemas desse fato. Depois de sua vida, o Tomás Antônio Gonzaga ele casa no seu exílio, mas ele vai escrevendo por toda a sua vida essa questão desse amor que realmente aconteceu entre eles dois. Quando a gente vai analisar essa parte dessa líria, a gente pode perceber que algumas das coisas da questão do arcadismo se mantêm, que é diferente do barroco. Primeiro, a linguagem que ela é muito mais simples. Quando a gente vai analisar, por exemplo, o Cláudio Manuel da Costa, a gente tem uma tentativa de se simplificar a questão do poema, mas ainda assim ele tem alguns rebuscamentos, inversão de palavras, inversão de frases, que deixa um pouco confuso o que realmente quer dizer. Então a gente pode perceber que aqui a gente tem uma linha muito mais fácil de se entender, palavras que não são tão específicas, assim como construções que são desnecessárias na questão de que a gente pode ler hoje essa parte desse poema e entender com muita tranquilidade, além do fato também desse campo que se fala de uma situação mais calma, que a gente tem essa questão do campo, uma questão de pastoralismo, sem contar também que aqui o que está se tentando fazer é o próprio pseudônimo do Dirceu tentar chamar a atenção de Marília por ele falar que ele não tem muito o que oferecer
na questão de dinheiro. Então ele tem essa questão de se ignorar o que é inútil, então de se privar de uma mentalidade de uma pessoa que ela é ordinária para poder chamar atenção. E aqui a gente percebe de que ele vive do que tem da natureza e não das questões do ouro e também de outras coisas que são supérfluas. Por isso que aqui a gente tem dessas primeiras imagens que estão se relacionadas com o arcadismo. E para a gente ver a comparação do que a gente tem de diferença depois que Tomás Antônio Gonzaga ele é exilado depois por conta da Inconfidência Mineira, a gente tem aqui então da parte da Lira 15 para a gente poder perceber essa diferença. Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia. Vestia finas lãs e tinha sempre a minha choça do preciso cheia. Tiraram-me o casal e o manso gado, nem tenho a que me encoste um só cajado. Para ter que te dar, é que eu queria de mor rebanho ainda ser o dono. Prezava o teu semblante, os teus cabelos, ainda muito mais que um grande trono. Agora que te oferte já não vejo, além de um puro amor, de um são desejo. Então percebe que aqui o que a gente vai ter já é uma questão de que... a questão é que essa obra ela foi escrita enquanto ele estava sendo na prisão, estava sendo escrito na prisão. Então temos uma questão da parte da saudade da Maria de Dirceu, que na verdade não é uma coisa que ela é muito colocada na questão do arcadismo, porque o arcadismo diz da questão de se aproveitar o momento, do carpe diem, dessa questão de se aproveitar o dia, então aproveitar esse momento que está se vivendo. E aqui a gente está falando de um sentimentalismo relacionado ao passado. Isso é uma coisa que vai ser colocada mais para o romantismo, da questão do passado, de uma fugacidade, da questão de se relacionar o presente como negativo e o passado com uma coisa boa, ou se não a fuga para um local que não existe. Além do fato também de que temos um sentimentalismo negativo. Então aqui a gente já tem a parte dele falando que ele não tem mais nada para poder oferecer. Ele já também não foi nenhum vaqueiro. Então perceber que os verbos estão sendo colocados no passado, com um certo tom de melancolia. Ele falou que até mesmo ele não tem aonde poder se encostar. Ele não tem nem mesmo um cajado para poder se apoiar. Então aqui que ele falava que antigamente ele podia fazer uma coisa, hoje em dia ele não pode mais. Então a gente tem essa relação de comparação quando a gente vai analisar o Tomás Antônio Gonzaga antes da prisão e depois da prisão. Então é importante a gente perceber a importância de Tomás Antônio Gonzaga, não só para a gente poder perceber a questão dos preceitos árcades que temos no Brasil, mas também de sua previsão para o que seria colocado como romantismo no Brasil. E além de Marília de Dirceu, há também a outra obra importante chamada Cartas Chilenas de Tomás Antônio Gonzaga. O problema é que, assim como foi dito, existia a escrita de pseudônimos e que havia uma tentativa de se fugir de quem eram os autores. Como é um poema de sátira que vai ridicularizar a questão de Minas Gerais, a gente tem que as cidades e o governador, então como por exemplo Minas Gerais, Vila Rica e o governador, eles são nomeados como Chile, Santiago e Fanfarrão Minésio. Então até mesmo o seu pseudônimo ele vai ser de Critilo, e para quem ele escreve a carta, que é Cláudio Manuel da Costa, vai se chamar Doroteu. Então é uma tentativa de se escrever com seus versos em uma forma de decassílabo branco, também encadeado por meio de uma estrofação livre, a qual ele vai ridicularizar Luiz da Cunha Menezes, que é por seus desmandos como governador da capitania de Minas Gerais. Então, o problema é que por muito tempo não conseguiu se identificar de quem realmente era sua autoria, porém depois de pesquisas foi analisado que o estilo que estava escrevendo, a época que se escreveu e onde se encontraram esses versos, foi-se então atribuído a Tomás Antônio Gonzaga. Então existem duas obras importantes quando a gente estuda Tomás Antônio Gonzaga, tanto a questão de Marília de Dirceu, quanto Cartas Chilenas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Inclusive, a questão do que a gente vai falar depois, então tanto que a gente já conversou do Cláudio Manuel da Costa, a gente vai ver também poemas específicos dele, a gente vai ver também os livros para você poder saber de mais informações. Além de que Tomás Antônio Gonzaga eu também vou fazer depois uma análise sobre tanto Marília de Dirceu, quanto também das cartas chilenas. Tem algum poema especificamente que você quer que eu veja do Tomás Antônio Gonzaga? Alguma dúvida que ficou tanto da estética ou de como poder analisar seus poemas? Escreve aqui nos comentários, por gentileza, para eu poder tirar essa sua dúvida. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, deixando curtidas, inclusive perguntando e até mesmo perguntando das minhas questões, o que eu acho dos livros, né, até das minhas inspirações.
do que eu tenho, do que eu acho de uma leitura. Isso é muito bom para poder saber o que vocês estão gostando e produzir um conteúdo cada vez melhor. Inclusive, se você quiser continuar estudando, tanto para você poder conseguir saber mais da escrita da literatura brasileira, ou se não, poder ter acesso a livros de domínio público para você poder ler os livros na íntegra, tem o meu drive tanto com a parte de exercícios e análise para você poder continuar seus estudos. Inclusive, caso você queira vir estudar comigo para você poder saber mais dos períodos literários de outros escritores, como o Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, o Camões, você pode acessar o meu link do meu curso, que está por R$40 utilizando um cupom, e tem um acesso vitalício, e inclusive o pagamento é único, então não é uma mensalidade esses R$40, é o valor do curso total. Inclusive, você pode analisar o curso por 30 dias, vendo as aulas se é para você. Se você não gostou, você pode pedir o reembolso em 30 dias. Inclusive, caso você goste muito do meu conteúdo e queira me ajudar financeiramente, você pode, inclusive, mandar 10 centavos de Pix. Pode ser pelo obrigadoaler@gmail.com, que é o meu e-mail, ou se não, você pode mandar pelo próprio PicPay, pelo @AlessandroPR. Se você não quer me ajudar financeiramente dessa forma, ou quer continuar me ajudando, mas de uma outra forma, você se inscrever nesse canal e curtindo o vídeo já me ajuda bastante. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por quem ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!